mais uma live, né? Circuito de filmes, trazendo aprendizados. Apesar de ser um filme, né? Através de um filme, são dramas, situações que a gente, né? Eu, você, pode vivenciar. Então o filme de hoje é Tempo de Recomeçar. Esse tema, a gente está sempre recomeçando algo, né? Um fim de uma jornada quer dizer o quê? Um começo de uma outra jornada em outro nível. Então esse é o processo da vida. Então esse filme ele mostra realmente essa trajetória. Eu me emocionei muito nesse filme. E se você não assistiu, né, eu recomendo que vocês assistam, porque tem uma bela de uma mensagem. E eu costumo dizer que aprendizado, mensagens, lições representam muito para a nossa vida. Faz a gente refletir, faz a gente mudar, né, na nossa posição subjetiva em relação a alguma coisa, até na nossa vida. Né? Como eu falei, o filme é uma questão lúdica, é um momento lúdico para que a gente possa aprender mais. O que o personagem está passando, vivenciou, a gente pode se perguntar o que a gente faria, né, no lugar desse personagem, na situação. Claro que a gente sabe que a emoção ele fala mais alto, mas o treinamento das nossas emoções cria uma autonomia nas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, assim, o intuito, né, da criação desse projeto Circuito de Filme foi o quê? Toda semana, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, tem um filme onde a gente vai trocar aprendizados. Não se limita só a mim estar falando, mas você que está assistindo, você pode colocar os aprendizados, né, colocar opiniões, visões, para que a gente possa ter essa troca, né, uma troca saudável, uma troca de aprendizados, que o que eu sei, né, o que eu percebi no filme, eu possa, né, trazer para vocês, e o que eu trouxer não é uma verdade absoluta, é apenas uma visão da minha parte. Então a gente pode, né, dialogar nesse sentido. Então, como falei, o filme de hoje é Tempo de Recomeçar. É um filme onde toda a trama é de acordo com um arquiteto, né, um arquiteto que ele está trabalhando há 20 anos no mesmo trabalho. Ele tem um filho de 16 anos. Desde os 6 anos, não dá para saber exatamente até né, se foi a partir dos 6 anos, mas nessa trajetória, esse filho ele tem algumas questões com droga, questões de depressão. Luz, seja bem-vinda. Então, assim, e esse personagem principal, o George, ele é diagnosticado com câncer. Então, até aquele momento que ele é diagnosticado com câncer, a vida dele, né, como eu falei, ele tem um filho problemático, envolvido com droga e com depressão. Ele está separado, ele tinha acabado de perder, né, o trabalho dele, porque no ambiente de trabalho, o que acontecia? Ele não se atualizava de acordo com a tecnologia do momento, né? Se você trabalha, você vive, né, em sociedade, você precisa, né, vamos dizer, as redes sociais, você precisa estar inserido hoje de alguma forma nas redes sociais. Mesmo que eu possa não gostar, eu vou transitar.
Eu posso até controlar o tempo que eu tenho acesso às redes sociais, mas eu não vou deixar de estar inserido ali. Então, no caso dele, como arquiteto, ele não acompanhava. Então, por isso, por outras questões, ele acaba sendo demitido. E com isso, né? Então ele está o quê? É um homem divorciado, tinha acabado de perder o trabalho, o filho envolvido com droga e com depressão. O filho também não gostava muito desse pai. A questão tinha acabado de receber a notícia de que estava com câncer. Só que essa notícia que ele estava com câncer mudou tudo para a vida dele. O grande sonho dele, que até então ele não construiu, ele tinha um sonho de construir uma casa nova. Aonde ele vivia no filme era uma casa velha, aonde as casas ao redor já são casas bonitas, e a dele era mais antiga. Então, se a gente for começar a analisar esse filme, é bem interessante. A casa dele é antiga e não cuidada. No emprego dele, Carla, seja bem-vindo. No emprego dele, ele não acompanhava a tecnologia. Então, tudo estava avançando e ele continuava a fazer as coisas da mesma coisa, do mesmo jeito. Então, assim, a vida dele, se a gente for analisar ali, era uma vida infeliz. Com essa questão da infelicidade, a gente pode já começar a refletir. Às vezes, a gente constrói essa casa, que era a casa dele, mas vamos dizer que essa casa represente a nossa vida. A gente constrói a nossa casa e a gente não fica satisfeito com essa casa que a gente construiu. Mas a gente tem que entender e ter a consciência que essa casa foi a gente que construiu, do jeito que ela está. Então, assim, esse filme vem nos ensinar que existe essa construção e desconstrução da nossa vida ou da nossa casa. A casa pode ser a base que você tem na sua vida. Então essa construção e desconstrução pode ser as crenças que eu construo sobre as coisas. Crenças são o quê? São verdades que eu tenho em relação a alguns aspectos da minha vida ou da sua vida. E nesse filme, após ele ser diagnosticado de câncer, ele faz uma pergunta, né, para a enfermeira. Se você soubesse que tinha só 4 meses de vida, o que você faria? Na realidade, ele não sabia ao certo quanto tempo ele ia viver ainda, mas ele sabia que era pouco tempo. E o interessante é que nessa cena que ele pergunta à enfermeira, a enfermeira, se eu me recordo bem, eu não sei se ela faz um movimento, algum movimento de toque, eu não sei se é no rosto, né, pela questão que ele está ali, e aquele toque ele faz um comentário. Ele faz um comentário que já fazia muito tempo que ele não recebia aquele toque. Aí é um aprendizado, né? A gente já começa a ter um outro aprendizado desse filme, a importância do toque. O toque no sentido afetivo, na construção de um indivíduo, de um ser humano. O toque afetivo. E nesse sentido, a gente pode entender também, a gente vai entender que a família de antigamente
qual era a visão dessa questão da afetividade e do amar esse filho ou essa filha. Na concepção deles, da segurança, né? A comida, escola, era amar esse filho ou essa filha. Então, assim, quando a família de antigamente tinha essa visão, e algumas pessoas ainda têm isso, que o cuidado com a segurança, com a comida, a escola, a educação, era o suficiente para dizer para esse filho e para essa filha que eles amavam a eles. Mas existe essa importância desse toque. Então, naquele momento da enfermeira ter tocado ele, ele faz essa retrospectiva. Qual foi a última vez que ele foi tocado afetivamente? Então, com a doença, né, com o diagnóstico de câncer, e com aquele momento ali que faz refletir, né, ele refletiu muito ali, ele decide mudar a condução da vida dele. Então, assim, a mesma coisa aí eu vou voltar à questão da estrutura, né, da casa. Às vezes, em algum momento da nossa vida, uma reforma talvez não faça a gente dar um giro de 360 graus na nossa vida. É preciso tirar a estrutura, derrubar a estrutura dessa casa. Porque assim, quando a gente tem coisas que às vezes são muito enraizadas na gente, e a gente pode não ser muito fácil esse percurso. Então, às vezes a gente faz uma reforma aqui, outra ali, mas tem que ser algo mais na base. Então, esse personagem principal, que foi diagnosticado como câncer, ele tinha esse sonho. Quando ele recebeu esse diagnóstico, ele quis resgatar esse sonho de fazer essa casa nova, aonde ele já morava. Ele morava de frente ao mar, a vista era muito bonita. Então, baseado nisso, ele começa a fazer isso. E um outro ponto importante, eu falei que ele tinha um filho, já com 16 anos. Deve ter vivido com ele até os 6 anos. Estava com depressão e também envolvido com drogas. Então, no momento que ele teve esse diagnóstico, ele quis que esse filho tivesse com ele nas férias, tivesse mais tempo com ele. E com esse querer estar mais próximo, ele teve o que? Uma atitude positiva. Ele se posicionou como pai. Porque se a gente for parar para analisar que a questão de depressão, ou então mais especificamente em relação às drogas, por exemplo, uma dependência química, tem a ver com a figura do pai. Possa ser, e o filme mostra até uma coisa bem interessante, essa questão. O pai pode estar presente fisicamente, mas em termos de atitude ele pode estar ausente. E nesse caso desse filme, esse personagem ele estava nas duas situações. Ele estava ausente fisicamente, estava ausente em termos de atitude. Até mais ou menos, né, pelo que eu entendi do filme, até os 6 anos mais ou menos. Porque a partir disso dá um salto, né, para quando ele já está com 16 anos na escola. Ele é cheio de pince, né, ele pinta o cabelo de azul. Então ele tem é roqueiro, então tem todo estereotipo de uma pessoa talvez rebelde, né, que não gosta de seguir regras, enfim. Então esse é o contexto, né, desse filho desse personagem. Ele quer o quê? Trazer para perto esse filho.
e aproveitar, né, os últimos momentos, né, que ele não sabe exatamente quanto tempo, mas ele sabe que é muito pouco. E aí, junto com essa convivência, né, a gente pode dizer assim, com essa convivência, algumas coisas interessantes começam a acontecer. Porque até então, esse filho tem uma raiva desse pai. E por consequência, esse pai, ele passou um bom tempo com a raiva do pai dele. E depois que esse pai morreu, ele entendeu, né, qual era o processo do pai. E ele percebeu também que existia muito amor. Então a gente pode pensar também que quanto mais ódio, talvez tenha muito amor nessa relação. Então nesse filme, Vanessa, seja bem-vinda. Então nesse filme a gente vê, né, inicialmente um pai ausente, né, fisicamente, e ausente de atitude. Essa mãe desse filho, que é a ex-esposa desse personagem principal, ela vivencia isso com esse atual casamento. Esse pai, né, esse marido atual, ele não era presente. E ele também não era presente com os filhos, né? Nesse novo casamento, ela teve mais 2 filhos. E com o antigo casamento, ela tem mais um. Então, no total são 3 para ela, e para ele é apenas 1. Então, nesse filme fica clara a questão, né, do papel do pai, a ausência, e a gente pode começar a pensar que esse sonho dessa casa, que esse personagem principal, que ele é diagnosticado como câncer, ele quer resgatar esse papel de resgatar essa relação com o filho. Ele quer resgatar o sonho, que é construir uma casa nova. Ele precisa derrubar a outra que está. Então, quando ele começa a sonhar, ele traz o filho para próximo para resgatar essa relação. Ele começa de fato a vivenciar um sonho. E aí isso começa a contagiar, por exemplo, a ex-esposa dele, que também viveu na casa, mas também existia esse sonho, mas naquela época não foi realizado. E agora ele está começando a realizar. Então, à medida que o tempo vai passando ali no filme, esse sonho dessa casa nova vai envolvendo o filho. Karen, seja bem-vinda. Vai envolvendo a ex-esposa, o filho dessa ex-esposa deles. Então, assim, a partir disso, o que começa a acontecer? O sonho começa a envolver outras pessoas, e aí começa um outro aprendizado. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. E um sonho que você sonha junto com outras pessoas se torna realidade, porque aquele sonho ele ganha uma proporção tamanha, porque as pessoas começam a vibrar, as pessoas começam a querer que aquele sonho se realize. Então ele se torna uma realidade mais próxima. Então, assim, esse é um outro aprendizado. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que é sonhado juntos, ele se torna muito, né, tem uma proporção muito maior de ser realizado. Então, assim, é importante a gente frisar esse aprendizado. Nesse filme eu consegui perceber isso. É importante que aquele sonho que você tenha, pelo acreditar, pela forma como você conduz, você tem a capacidade de envolver outras pessoas. E quando você envolve outras pessoas, aquilo você vai ver pessoas torcendo por você, vai ter pessoas ajudando, muitas pessoas, à medida que o tempo ia passando no filme, iam ajudando mais e mais a casa ser construída. Então, é esse olhar, né? Então, quando a gente fala em desconstrução,
a gente está falando de uma história, né, uma história inteira, que pode ser marcada por coisas boas e ruins, mas que a construção nova de algo novo sempre pode ter um olhar para o futuro cheio de esperança, que aí a gente pode conseguir se concentrar nessa questão de ser feliz. Quando esse personagem ele é diagnosticado com câncer, abre um leque de muitas possibilidades de realmente começar a viver, resgatar essa relação com o filho, consequentemente a convivência ali com a ex-esposa ali na construção da casa faz reviver momentos, e aí nesse momento também a gente pode pensar que a vida não precisa acontecer coisas grandiosas para ser vivida, mas as pequenas coisas, os pequenos momentos ou os momentos da nossa vida que constituem essa vida. E dentro disso a gente sempre é preciso a gente sempre fazer algo novo, algo que a gente se sinta bem, se sinta feliz. E existe duas certezas, né, que eu tenho como aprendizado, duas certezas: a mudança, que esse filme mostra isso, e a questão da morte. Então a gente precisa, né, lidar com esses dois aspectos, né, a mudança e a morte. Por que a morte? A morte dá um limite, que aquilo não é para sempre. Com isso a gente o quê? Vai mediando o quanto a gente aproveita essa vida, né? O adiar, né? Aí entra a questão da procrastinação, o deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Quando o personagem principal ele recebe a notícia que está com câncer, não existe esse para amanhã. Existiram no filme algumas possibilidades de ser vetado essa casa, e todas essas possibilidades de construção dessa casa, esse personagem principal ele quis o que? Construir, porque ele não tinha tempo a mais para aquilo. Então não é que a gente vai sair de forma desesperada, viver sem pensar nas consequências, mas a gente às vezes pode talvez adiar algumas coisas na nossa vida, que a gente pode criar aquilo como prioridade. No caso do filme, traz o que? A família, a relação com o filho, né? A família como um todo, algo importante. E essa questão do sonho, né, que ficou marcado nesse filme também. A gente também pode pensar e aprender. Tem um momento que esse personagem principal e o filho, esse filho fala para o pai, pergunta para o pai: como se tornar aquilo que não é? Aí o pai pergunta: e você é o que hoje? Então assim, essas duas perguntas é um momento de reflexão. Será que você já tem você tem esse potencial? O que você é? Você já tem o potencial, porque ele responde, né, esse filho responde que ele não é nada. Aí o pai fala assim: quem disse para você que você não é nada? Então assim, às vezes a gente tem um potencial, mas a gente não consegue enxergar isso. A gente tem qualidades, a gente às vezes não consegue enxergar isso. E um ponto importante nessa passagem, que para saber o como se tornar, o que se tornar, eu preciso primeiro saber quem eu sou, qual é o meu estado atual. A gente vê um pouco isso da questão da linha do coach. O coach dá essa visão que para a gente chegar em um ponto X no futuro, ou um objetivo específico, eu preciso saber onde eu estou, como eu estou hoje.
E aí, a partir disso, traçar um plano. Então, essa passagem, esse diálogo com o pai, ele mostra, bem interessante, né? Tanto a visão que ele tem, que o filho tem dele ali, que é o nada, até pelas situações que ele passou, como filho, enfim. Esse pai também teve uma responsabilidade ali. E é importante a gente realmente dar importância a esses pequenos momentos. E, como eu falei, a vida são momentos e a gente só precisa viver, né? A vida só precisa ser vivida. A gente não precisa complicar, a gente não precisa de coisas grandiosas, a gente precisa apenas aproveitar o que já se tem, né? Aí vem a questão da gratidão. O filme também traz o sentimento de gratidão. A gente precisa ser grato pelo que tem. Então, nesse momento do filme, o personagem principal, ele começa a vivenciar coisas que talvez há um tempo atrás ele vivenciava, só que por um longo período ele deixou de vivenciar, por uma série de questões dele, crenças, né, crenças limitantes dele, talvez em alguns pontos egoísmo. Então tudo isso faz com que ele repensou a vida dele e começou a agir de forma diferente. E às vezes na nossa vida a gente vai precisar rever algumas atitudes, rever talvez até o trabalho que a gente está fazendo, né? As amizades, aqueles relacionamentos lá atrás. Talvez eu tenha esquecido essas relações que eram importantes, mas pela vida, pelo cotidiano, eu acabei deixando, né, para trás. E pode ser relações que podem ser resgatadas, pode ser relações que podem ainda estar viva e você realmente vivenciar isso e não esperar para depois. Então esse filme, né, como o próprio nome do filme fala, né, tempo de recomeçar. Então vai ter momentos que a gente pode recomeçar, e com isso recomeçar a gente precisa às vezes deixar esse passado de lado, né, retomar relações, mas de outra forma, né, com outro modo de encarar, outro modo de vivenciar, para realmente ser feliz. E é um filme belíssimo, tá? Eu recomendo. Se você não assistiu, assista. Tempo de recomeçar. A gente sempre está fechando e abrindo ciclos na nossa vida. Então vale muito a pena. Então eu quero aproveitar o momento, né, falar da programação da semana. Toda quarta-feira tem circuito de filmes. Dia de quinta-feira, amanhã, né, tem assuntos relacionados à psicologia, né, saúde emocional, coach integral sistêmico, mapa de perfil comportamental. Na sexta-feira, junto com a Isabel, ela é esteticista, né, e eu vou estar junto com ela, trazendo a visão da psicologia e da estética. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, compartilhando formas de você que está começando no digital, que você possa ter um norte, uma orientação, né, com a mentoria 360 graus. Ela vai estar com a Isabel, a Martinha também, e dia de terça com a Lorena, trazendo a visão de mãe, né, ansiedade. A Lorena, ela foi minha paciente, então a questão de ansiedade, ser mãe, então tudo isso, né, esse relato de experiência, que onde eu vejo hoje muitas mães, né, tendo vários desafios, e trazer isso para que mais mães se identifiquem e vejam possibilidades é importante também. Então, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, parabéns, e que vocês possam cada vez mais
ter esse momento como aprendizado, colocar em prática, né? Eu digo que sempre, no mínimo, 3 aprendizados desse filme, que você possa pegar esse aprendizado e colocar em prática. E toda quarta-feira a gente está aqui junto para fazer essa troca de experiência e aprendizado. Um forte abraço a cada um de vocês. Gratidão. Tchau, tchau.